Pastor, eu preciso fazer a oração inicial? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa programação Deus nas Profissões e hoje nós temos conosco a Andréia Prado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Andréia é dentista e nós temos aqui já algumas perguntinhas para ela hoje, que eu tenho certeza que será de grande bênção para a sua vida. Então fique aí, nós já vamos começar. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento em que estamos aqui, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor venha conduzir toda essa entrevista para que tudo quanto for falado aqui, ó Pai, venha de alguma forma edificar vidas, venha glorificar a Ti, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, use as nossas vidas, é o que nós te pedimos, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Então, Andréia, vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta. Primeiramente, como que surgiu o interesse por essa sua profissão? Por que você escolheu ser dentista? Bom, acho que, na realidade, eu não escolhi. Eu acho que a odontologia me escolheu. Eu nunca pensei em ser dentista. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu comecei a trabalhar como recepcionista. Na época, eu estava prestando vestibular. Na verdade, eu estava fazendo cursinho para prestar vestibular. Eu queria fazer mecatrônica. Uma coisa que não tinha nada a ver. Mas aí eu consegui esse emprego e comecei a trabalhar como auxiliar de dentista. E eu sempre fui muito curiosa, na realidade. E ele sempre teve disposição. Então, ele me mostrava tudo. Eu perguntava tudo e ele me mostrava. E ali eu comecei a ver a beleza. E ele sempre foi um dentista assim, excepcional com os pacientes dele. Então, assim, começou a gerar interesse pela odontologia através desse meu patrão. Ele até que chegou um momento que eu fui auxiliar dele durante uns anos, foi quando ele virou para mim e falou: Andréia, você precisa fazer alguma coisa. Ele falou: aqui você não tem plano de carreira. Ele falou: não tem para onde você ir. Num consultório é o dentista e a secretária. Ou você vai continuar sendo dentista para o resto da sua vida, ou você vai continuar sendo auxiliar para o resto da sua vida, ou você vai virar dentista. E eu falava para ele que não, porque para mim era surreal, era uma faculdade fora eu com filho, não tinha condições de jeito nenhum de cursar odontologia. E aí foi quando ele começou a me dar essa injeção de acorda, vamos fazer alguma coisa, e eu já estava entrando naquele interesse, vendo a odontologia com outros olhos quando eu comecei a trabalhar. Entendi. Interessante. Então, na verdade, não tem aquela coisa de algo que você, desde criança, sonhou em ser. Começou tudo através ali de um dentista que você conheceu, que foi o seu patrão, e o interesse surgiu dali. Legal. Exatamente. Muito legal. E a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é: como foi a sua trajetória, então, até conseguir concluir os seus estudos para se tornar dentista? Foram quantos anos de estudo e preparo? Então, foram 4 anos de graduação, né? Mas depois da graduação ainda teve alguns cursos pós. Foi uma trajetória bem difícil. Tudo começou quando eu decidi, eu falei, não, realmente, então eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu fui buscar Deus, né, para saber se realmente, porque era uma faculdade fora da realidade, para minha realidade. Mãe solteira, 2 filhas,
Então, era assim, era muito fora da minha realidade. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu falava, não tem como. Então, eu fui buscar Deus e Deus falou para mim. Falou assim, o desejo do seu coração não prejudica ninguém. Você quer estudar? Vai estudar, eu te ajudo. E ali, naquele momento, eu falei, eu Nasceu o consigo. sonho. Se Deus estiver na frente, eu vou conseguir. Mas aí foi quando eu comecei a agir pela fé. Comecei a comprar jaleco branco, comecei a comprar roupa branca. E aí eu fui prestar vestibular. Consegui passar. E aí começou as lutas. Foram 4 anos de muito choro, de muita coisa de eu ouvir. Eu já cheguei a ouvir de professor que... Eu acabo até me emocionando, desculpa. Que odontologia era a faculdade de elite. Quem não tinha condições que parasse. Então, assim, foi muito, muito choro mesmo. Falando para Deus, era coisa assim, no primeiro semestre já vinha aquela coisa, para entrar no laboratório você precisa de um livro que custa R$ 600. Uau. Eu falava, Deus, o que eu faço? Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E aí, eu conversando, de repente apareceu o meu primo. Eu tenho, tá novinho, eu te empresto. Então, a minha Glória a faculdade Deus. inteira foi desse jeito. Foi Deus provém do Deus aparecendo. Era listas de materiais, era todo semestre, era 2, 3 mil reais Nossa. e eu só pedindo para um dentista aqui, para um dentista ali, todo mundo me ajudando e foi assim uma coisa assim que foi um milagre. Eu não sei te explicar, Sim, com como eu certeza. consegui. Eu cheguei no último ano às vezes eu não tinha dinheiro para fazer rematrícula. E eu sempre para Deus falava, Deus, eu não cheguei até aqui no quarto ano. No quarto ano eu não tinha o dinheiro para fazer a rematrícula. E eu falei para Deus, eu não cheguei até aqui para parar. Então eu sempre ficava, eu falei, se Deus falou que vai me ajudar, Ele vai me ajudar. Então eu sempre tive essa confiança. Sim. Mas assim, fácil não foi, não posso mentir. Uhum. Foi muita luta, tive que abrir mão de muita coisa. Foram 4 anos que praticamente eu não via minhas filhas. Eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu tinha que conseguir dinheiro, eu tinha que trabalhar. Então, assim, mas Deus foi fiel durante toda essa trajetória. Deus foi fiel na minha vida. Na verdade, durante esses 4 anos você estudou, mas trabalhou ao mesmo tempo. Trabalhei, sim. Trabalhou Trabalhei. e Eu estudou ao saía mesmo de tempo. casa 6 horas da manhã e eu chegava em casa meia-noite. De segunda a sexta, trabalhava de sábado de manhã no consultório e trabalhava de sábado e domingo fazendo bico em festa de Olha só. festinha. Eu trabalhava com um amigo fazendo festa. Então, foram 4 anos que eu abri mão de muita coisa. Muita coisa. Deus realmente abriu muitas portas para você, Muitas, te muitas. fortaleceu, mas você fez a sua parte, né, Andréia? E com certeza, Eu tive... acho que o esforço por tudo isso que você passou. É que nem Deus fala, né? Ele usa quem Ele quiser, o que Ele precisar, Ele vai... E foi o que aconteceu. Ele usou pessoas assim na minha vida para me ajudar, que esses meus patrões, eles fizeram coisas por mim que você fala, nossa, eles me ajudaram em todos os momentos. Anjos Eles de me ajudaram, Deus. eles pagavam o meu salário e além do meu salário, eles me ajudavam na minha faculdade. Eles, lógico, eu sempre fui uma funcionária que, para mim, eu vejo hoje em dia os jovens, essas pessoas que tudo hoje em dia isso não é minha função,
eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu nunca fui assim. Para mim, eu estava ali para trabalhar, eu fazia o que me mandasse. Não importa o que era. Então, assim, eu sempre fui esse tipo de funcionária, que eu nunca medi esforços, eu sempre fiz o que fosse. Se fosse no meu âmbito, se ele me pedisse um favor pessoal, eu fazia. Não interessava do que se tratava. Então, assim, eu sempre fui uma funcionária muito dedicada. Então, tanto que eles me ajudaram, e eles sempre falaram, a gente não te ajuda como... A gente ajuda como amiga. Até hoje, eu tenho contato com eles. São pessoas que eu amo demais. Foram pessoas que foram os anjos de Deus na minha vida. Foram como uma família, né? Preparo como de um Deus. pai, como... Foi. Que lindo. São pessoas, assim, que eu amo de coração. Amém, glória a Deus. Que linda essa história, Andréia. E agora, indo já para o seu trabalho, para o seu ambiente de trabalho, vou pedir só uma ajuda aqui para conectar, para eu ver as perguntas que eu não consigo. Como que você descreveria o ambiente do seu lugar de trabalho? É calmo? Costuma gerar medo nas pessoas? Na realidade, dentista gera pavor nas Pavor. pessoas. Né? Todo mundo que chega, eu acho que a primeira coisa que as pessoas falam é: nossa, eu não gosto de dentista. É o que eu mais ouço. Sério? Tipo, nossa, eu detesto dentista. Aí eu dou risada e falo: nossa, mas eu não fiz nada pra você. Então, assim, é um ambiente que, por mais que seja um ambiente clean, que a gente tenta passar uma calmaria... Geralmente muito gelado, né? É porque a gente sente muito calor. Então, assim, as pessoas já vêm tensa, né? Porque realmente não é legal, né? Eu acho, assim... Como paciente, eu acho que é algo que gera tensão nas pessoas. Então, as pessoas já chegam tensas, muitas têm medo, outras traumas. Então, você lida com todo tipo de situações. Entendi. Então, eu acho que, vendo por esse lado, é um ambiente um pouquinho tenso, né? Eu acho que eu lembro, se eu não me engano, eu cheguei em um... que eu acho que era justamente uma tentativa de amenizar esse pavor, que tinha uma música, eles colocavam uma música clássica ali de fundinho, né? Exatamente, tem todos esses macetes que a gente acaba usando para tentar acalmar, a grande maioria coloca uma musiquinha de fundo, o ambiente normalmente é mais claro, Sim. Tudo isso para tentar acalmar as pessoas, porque gera tensão, né? Eu acho que toda a área da saúde, né, Sim. gera tensão nas pessoas. Então, elas já chegam para a gente tensas. Entendi. Então, a gente precisa ter todo esse preparo. Entendi. Bom, agora que eu vou ver aqui quem que está nos assistindo. A paz do Senhor a todos, pastora Marluce, Michele, a pastora Geise, pastor Claudir Machado, meu pai. Temos aqui o pessoal da igreja, a pastora Sara. Amém. Nós vamos pedir, então, se você já tiver alguma pergunta, você já pode escrever aí no comentário, tá bom? Que daí a gente já direciona aqui, você tira a sua dúvida. Glória a Deus. Obrigada pela participação. Então, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Andréia, como que o seu chefe e os seus colegas diria que você é como funcionária? Como funcionária, assim, como eu tinha dito, eu sempre tento fazer as coisas da melhor forma. Então, eu sempre fui o tipo de funcionária que eu não gosto de chegar atrasada. Eu chego sempre no horário. Para mim, não importa se eu estou fazendo, se esse é o serviço da auxiliar, se eu estou lá e eu posso fazer, eu vou e faço. Então, assim,
E então eu acredito que como funcionária, todos os lugares que eu passo, eu costumo ter o pensamento que eu preciso deixar as portas abertas, porque um dia Glória a pode Deus. ser que eu tenha que voltar. Então, assim, claro que é impossível agradar todo mundo, né? Sim. Mas Deus já tem mudado bastante coisas na minha vida. Eu, Amém. eu, então, assim, como funcionária, eu acredito que eu tenho pontos positivos, sim. Eu acredito que não costumo faltar. É muito raro eu faltar, eu deixar de ir trabalhar. Já cheguei a trabalhar até doente. Olha. Então, de as pessoas falar para mim, como que você está aguentando ficar aqui? Uhum. Então, eu tenho esse compromisso, mesmo com 2 filhas, eu sempre tive esse compromisso. Se um dia aconteceu de eu não ir trabalhar, de eu chegar à tarde, alguma coisa muito séria aconteceu. Sim. Porque eu sempre gosto, porque assim, eu gosto também que ajam certo comigo. Então, eu também gosto de agir certo em todos os sentidos. Então, acho que eu sou uma boa colega. E Amém. também tento tratar, no caso de ser colegas, porque no meu caso são bastante pessoas, né? Desde a moça da limpeza até a moça. Então, assim, eu sempre peço a Deus, é uma coisa que eu peço que Ele me mantenha sempre na humildade, porque eu já vi muitos Amém. casos de que um diploma acaba, não sei se é subindo a cabeça da pessoa, mas eu já vi muita gente sendo humilhada só porque a outra não tinha uma graduação. Então, assim, eu tento sempre tratar. Para mim, não importa se você é a moça da limpeza ou se você é auxiliar, porque eu penso que o meu trabalho depende do seu e o seu depende do meu. Então, se o É seu não estiver verdade. bem feito, eu não vou conseguir fazer o meu bem feito. Então, não interessa se eu sou a dentista, se você é auxiliar, se você é a secretária, o paciente, ele vai analisar tudo. Então, se você não gostar da secretária, você não vai voltar. Você pode ter gostado do dentista. E vice-versa. Então, Um assim, trabalho em equipe eu ali. acho que tem que ser em equipe sempre, não importa ali quem é quem, qual é a sua posição. Então, eu tento sempre ser humilde com os meus colegas de trabalho e espero que consiga, né? Melhorar, eu acho que a gente tem sempre que seguir tentando Amém. melhorar, né? Mas eu espero que esteja conseguindo. A diaconisa Marta, ela falou aqui, ó, você é uma vitoriosa, minha irmã. Glória a Amém. Deus. Que lindo o seu Amém. testemunho. E é, vamos aqui então para a nossa próxima pergunta. É, qual você acredita ser o seu diferencial como uma dentista cristã? Como uma dentista cristã, quando eu fui convidada para fazer essa entrevista, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu fiquei perguntando para Deus, Deus, que diferença eu faço na minha profissão em relação à parte espiritual? Eu não vou mentir para você que eu não sabia. Eu não sabia. Eu ficava perguntando qual o impacto, qual a diferença que eu tenho na vida das pessoas. Eu falei, não sei. E aí Deus me mostrou. Semana passada eu atendi uma paciente e ela entrou na minha sala chorando muito, 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 muito. Ela estava muito envergonhada, ela era uma pessoa que estava machucada na alma. E ali, naquele momento, eu acalmei ela, expliquei que eu não estava ali para julgar ela, que para mim não importava a história, o porquê tinha acontecido, que eu estava ali para ajudar. E ali ela se acalmou e conversei com ela, fiz avaliação e ela retornou nessa semana, né, que foi a semana seguinte para iniciar o tratamento. E ali a gente conversou mais um pouco
E ela me contou mais um pouco um testemunho maravilhoso de que Deus também fez uma transformação na vida dela, assim, maravilhosa, mas que essa vida que ela teve um impacto muito forte na saúde bucal dela. E aí ela precisa de tratamento, né? E ali naquele momento ela virou para mim, a gente fez o procedimento e ela virou para mim e falou assim: "Graças a Deus que Deus te colocou no meu caminho". E eu dei risada, né? Falei: "Amém". Aí ela virou para mim semana passada, antes de sair de casa, eu orei a Deus e eu pedi para Deus colocar uma pessoa boa no meu caminho. E Deus me colocou você. E aí eu olhei para ela e falei assim: você não tem noção como eu fico feliz de saber que eu fui resposta de oração. E aquilo ali, assim, me emocionou muito. Eu saí dali muito emocionada porque Deus me falou: está vendo? Você faz diferença. Pelo simples fato de eu fazer o meu trabalho, eu não fiz nada, eu fiz a minha obrigação. Eu não fiz nada de diferente para ela. Eu fiz a minha obrigação. E isso já teve um impacto na vida dela. Ela já tinha pedido a Deus e Deus direcionou, colocou. Então, assim, porque ali tinha 10 dentistas. E eu que peguei a avaliação dela. Então, assim, poderia ser qualquer um dos 10. Mas eu que peguei. Então, assim, ali Deus mostrou realmente que eu faço diferença. Então, eu acho que é esse o impacto como cristã. A gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Verdade. Muitas vezes eu sei que eu não devo ser perfeita, nem como colega, nem como profissional, mas eu tento dar o meu melhor com o que eu tenho ali à minha disposição. Tem dias que pode ser que eu não consiga dar o 100%, mas eu tento, dia após dia, eu sempre peço para Deus me ajudar. E muitos dias não são fáceis. Então, eu acho que como cristã, a gente precisa abençoar o nosso local de trabalho. Sim. A gente precisa dar graças. Então, é isso que eu tento fazer. Fazer o meu melhor, sabe? E em coisas simples, a gente percebe que Deus tá em tudo. Então, eu acho que é esse diferencial que eu consigo passar Sim. na minha profissão, porque Deus, Ele tá em tudo. Então, eu acho que eu alcanço. Às vezes, a gente nem fica sabendo, né? Uhum. Você comentou, você falando aí tudo isso, eu também percebo, né, um grande diferencial seu, é isso que você já falou sobre a humildade, né? Se eu não te conhecesse, aliás, antes de eu saber que você era dentista, eu jamais iria imaginar que você fosse uma, né? Porque conhecendo você, a pessoa que você é, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua simpatia, acho que não ia passar pela minha cabeça. Eu acho que talvez pelo fato de todos os dentistas que eu conheci, eles de alguma forma passavam ali um diferencial de posição, exatamente, um distanciamento, né? E você não. Né? Então, acredito que esse seja também um grande diferencial, essa sua humildade que vem de Cristo, né? Ele é o nosso maior exemplo de alguém que vive para servir, né? De alguém que vive, que é manso e humilde de espírito. Amém. Então, fora isso que você falou, é um grande diferencial. Eu sei que eu já mudei bastante. Humilde eu sempre tentei ser, mas às vezes eu era meio sabe aquela baixinha que não levava desaforo para casa? Mas assim, graças a Deus, Deus tem mudado muito, muito, muito. Hoje eu já levo bastante. Sim. Temos uma pergunta aqui da pastora Elane. Ela diz assim, como que foi a saída desse emprego com esses anjos de Deus para o mundo real, digamos assim? Eu costumo dizer que eles me acostumaram muito mal. Eu falo para eles até hoje que foi um baque,
porque eles eram pessoas assim muito humanas, eles eram pessoas muito boas. E quando você parte para um mercado que você lida, a grande maioria dos lugares você é um cifrão. Então assim, você tem que gerar lucro, você tem que gerar lucro. E eles nunca foram assim. Então, foi bastante difícil. Às vezes eu brincava com eles, vocês me acostumaram mal demais, porque eu tive que lidar com outros tipos de pessoas. Mas Deus sempre foi muito bom na minha vida e eu sempre consegui me sair bem dos lugares. E graças a Deus, hoje, como profissional liberal, quando não tá legal, a gente acaba se desvencilhando, né? Porque a gente não tem vínculo trabalhista, então a gente acaba não tendo coisas que a gente acaba não precisando ter que passar, entendeu? Eu consigo... Sim. Hoje em dia, uma parte boa da minha profissão é essa, que tem coisas que se eu achar que não tá legal, eu posso ir embora. Eu não tenho esse vínculo de ter que me ficar. Entendi. Então, mas foi difícil. E a irmã Marta está perguntando aqui se, talvez esteja até relacionada com a pergunta anterior, se você pensa em ter o seu próprio consultório. Penso porque, na realidade, como a gente é autônomo, profissional liberal, a gente acaba não tendo nenhum benefício trabalhista, né? Como você não tem vínculo trabalhista, você também não tem benefício. Então, ter um consultório é você ter uma aposentadoria, é você ter algo da onde girar, né? Porque se mesmo o dia que eu não conseguir mais trabalhar, por exemplo, que eu não tiver já mais saúde, ou espero que Deus me dê até fim da minha vida, mas você tendo um consultório, você coloca outras pessoas para trabalhar, não necessariamente você precisa estar trabalhando, né? Entendi. Então eu penso sim, e até mesmo ter um consultório, você consegue trabalhar do seu jeito. Às vezes prestando serviço, muitas vezes você tem que se adaptar ao local que você trabalha. Então eu penso sim. Amém. Em nome de Jesus. E Deus já te Amém. abençoou tanto, eu né? creio. Que já será mais uma vitória. A parte mais difícil já foi, né? Já foi. O mais difícil foi, com certeza. Vamos aqui para nossas perguntas. Fale sobre um desafio ou um conflito que você já teve que enfrentar no trabalho e como que você lidou com isso. Eu acho que o grande desafio de trabalhar é lidar com as pessoas, é o próprio ser humano. Existem pessoas que alegram o seu dia. Sim. Existem pessoas só de você ver seu nome, você fala, ai meu Deus. Então, assim, eu tento lidar com tudo isso da forma... Eu tento não deixar aquilo influenciar na minha vida. Eu não levo para casa. Amém. É muito difícil no começo você conseguir separar a sua vida pessoal da sua vida do trabalho e vice-versa. Eu tento também não levar os meus problemas pessoais lá para dentro, porque então assim, esse eu acho que é o meu pior desafio, lidar com essas situações de ser humano, porque não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil e a gente é dia após dia, né? Sim. São N pessoas que passam pela sua vida e eu tento, o que eu peço para Deus é paciência, muita paciência, porque para lidar com o público é necessário que você tenha muita paciência. Esse é meu pior desafio. Mas é engraçado você falando na sua profissão como dentista que o lidar com o ser humano se torna um desafio. Eu achava que na sua profissão você tinha pouco contato, assim, né? Não. Porque
tem profissões que a pessoa lida ali diretamente, né? Conflitos atrás de conflitos. Mas interessante saber que... Na realidade, muitas vezes a cadeira do dentista vira um divã. As pessoas falam de tudo, as pessoas choram, É mesmo? as pessoas contam da vida. Então, assim, ao mesmo tempo que você um dentista, você também tem muito de um psicólogo, de estar ali lidando diretamente com o problema das pessoas, e até mesmo a saúde bucal, o sorriso da pessoa influencia diretamente na autoestima. Então você está lidando com aquilo. Então uma pessoa que não sorri, uma pessoa que não pode sorrir, ela tem a tendência a ter o autoestima muito baixo, ela tem a tendência a partir para o lado mais depressivo. Então, assim, você lida com muita coisa, tanto boa quanto a parte ruim, assim. Eu não diria ruim, porque, assim, às vezes você se sente útil. Além de você estar fazendo seu trabalho, e é um prazer, às vezes, a pessoa se confiar a você. E, às vezes, a pessoa se confia você fala a pessoa desmancha a chorar, porque ela já está sensível. Então, é bastante difícil nesse sentido. E também no sentido de... Como que eu posso explicar? A gente lida também, às vezes, com muita grosseria. A gente lida com várias situações que você precisa ter um jogo de cintura, você precisa saber se posicionar como profissional, como pessoa. A gente passa por muitas situações que você precisa saber lidar em todos os momentos. E, às vezes, tem situações que te pega de surpresa. Então, é difícil. O ser humano é muito difícil. Você iniciou sua carreira, né, na dependência de Deus, pela provisão de Deus, mas continua sempre, né, na dependência dele. Sempre na provisão de Deus. Para todos os desafios que aparecem. Porque são muitos. Sim. E, Andreia, quais as perguntas que os seus pacientes mais fazem? Aquelas que costumam ser recorrentes? Fio dental. Eu preciso passar em todos os dentes? Aí eu costumo falar que não precisa, só naqueles que mais gostam. Normalmente as pessoas gostam mais do dente da frente, né? Aí, assim, é uma das perguntinhas que mais surge. Eu preciso passar fio dental em todos os dentes? Aí eu falo, não, só naqueles que você mais gostar. Só no que quiser preservar. Só no que você quiser manter na boca. Boa resposta. Sim. Vamos ver uma perguntinha aqui, ó, da nossa diaconisa Edilma Matuoca. Andréia, como cristã no trabalho, tem tido alguma rejeição entre os colegas em sua profissão? Rejeição eu nunca tive. Só uma vez aconteceu que eu sempre... O sonzinho ambiente, eu sempre gostei de ouvir louvor. Sim. Então, eu sempre coloquei baixinho, mas eu sempre gostei de estar ouvindo louvor. E uma vez, o gerente de um dos lugares que eu trabalhei chegou em mim e falou para mim falou assim, olha, eu não quero mais que você coloque louvor, porque pode ter pessoa que não gosta, tem pessoas de outras religiões, e por incrível que pareça, eu fui defendida por uma espírita. Naquele momento. Talvez ele estava se Eu não incluindo, abri né? a minha boca, e aí essa pessoa que era espírita, ela falou, como assim? Por quê? Aí ela falou assim, eu sou espírita e eu ouço louvor. Tá falando de Deus. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, engraçado que pode colocar sertanejo, mas não pode colocar. Aí assim, eu fiquei quieta, eu não precisei falar nada, eu não abri minha boca, porque ela a todo momento me defendeu
E aí ele depois até deixou, porque ele viu que não fazia muito tinha sentido, não tinha argumento, porque cada dentista colocava o ritmo, não sei, preferido, favorito. Um gostava de sertanejo, o outro gostava de... E cada um colocava o seu ritmo. Aí foi o que ela falou. Ela falou, então, de repente, a pessoa gosta de rock. A pessoa... Ela tá ouvindo sertanejo, então não pode. Aí eu não precisei nem... Então, assim, essa foi a maior rejeição que já aconteceu. Que normalmente... Os pacientes nunca reclamaram, nunca... Muito pelo contrário, às vezes eles até perguntam. Você é cristã? Não sei o quê. Legal. Então, assim, nunca tive nenhum preconceito, nenhum problema quanto a isso. Sim. Graças a Deus, né? Sim. Só essa foi a única coisa que já aconteceu. E outra pergunta aqui, da diaconisa Érica Watanabe. Você já presenciou uma mudança na vida de algum colega de trabalho devido a esse comportamento de boa funcionária? De boa funcionária, não notei, mas como cristã já. Já esse meu patrão, muita coisa ele mudou por causa de coisas que eu fazia e eu falava. Ele era uma pessoa que não orava, ele nunca pensou em Deus, então eu acabei sendo uma influência muito grande, tanto que esses dias mesmo a esposa dele falou, ele tá orando todos os dias, Andréia. Então eu até ri, porque eu sempre falava para ele, eu sempre falava, mas vamos orar a Deus, vamos perguntar a Deus, e ele passou a ter esse contato com Deus, de tanto eu falar, tanto que às vezes ele brincava comigo e falava, quando Jesus voltar, eu vou agarrar nos seus pés, e você vai ter que me levar junto. Aí eu falava para ele, senhor que não fica esperto não. Então, assim, na vida dele eu percebi esse impacto que ele acabou tendo essa mudança como cristã. Agora, como funcionária, eu não me recordo. Apesar que você era funcionária dele, né? Sim, era funcionária Então, dele, sim. Fui, trabalhei com ele por 12 anos como auxiliar. 12 anos. Foram 12 anos. Eu falo que eu sou... quase uma vida. Na realidade, eu brinco com eles e eu falo que eu fui herança, né, de família. Porque, na realidade, eu trabalhei com os pais dele. Uau. Eu fui... As pessoas falam que emprego não bate na porta, o meu bateu. O pai dele foi me buscar na porta da minha casa. Eu fui aluna da escola deles. E eles me escolheram pelo meu desempenho como aluna. E aí eu fui, trabalhei com os pais dele. Eles acabaram tendo alguns problemas. Fui mandada embora por corte de despesa, mas é como eu te falei, eu sempre tentei fazer as coisas certas, sempre me esforcei ao máximo. Sim. Eles precisaram me mandar embora por corte de despesa, mas aí a mãe dele me indicou para ele. Aí ele estava precisando de uma auxiliar e foi quando eu comecei a trabalhar com ele por indicação da mãe dele. E aí foram quase 12 anos trabalhando como auxiliar e nessa trajetória toda. Então... É que eu tive poucos empregos na minha vida, porque como eu sempre trabalhei, eu trabalhei muitos anos com ele, né? Então... Que lindo, você deixou sua grande marca. Eu espero que sim, eu espero que hoje ele está, né, seguindo aquilo que ele viu em você. Eu espero que sim. Que lindo. Vamos aqui para a nossa pergunta. Andréia, qual o conselho ou sermão que você mais costuma repetir para seus pacientes? Ou os erros mais comuns que as pessoas costumam cometer em relação à sua saúde bucal? Bom,
o sermão básico, eu acho que de todo dentista gente, precisa usar fio dental. Ninguém gosta de usar fio dental. Que é o que mais perguntam, né? O que se precisa. Então, as pessoas, a grande maioria das pessoas, porque assim, ninguém gosta de usar fio dental. É chato, demorado, só que é o que eu falo para todo mundo, é o que eu repito, fio dental é hábito. Quando você cria o hábito de usar fio dental, você não vai conseguir viver sem ele. Porque você vai sentir aquele incômodo. Então, você precisa criar o hábito. Então, assim, é o sermão sempre. Precisa usar fio dental. Porque 90 e poucos por cento da população não usa. E não substitui. Pode ser a melhor escova do mundo. Você pode pagar 500, R$ 1.000, não vai substituir o fio dental. A higiene bucal, ela é o conjunto do fio dental com a escovação. Então, não dá para isentar. Enxaguatório, nada isenta o fio dental. Por pior que seja passar fio dental. Olha só. Tem que usar. Já fica a dica, né? Para todo mundo. Gente, usa fio dental. Fio dental. Assim, porque prevenção, na realidade, o melhor tratamento é prevenção. As pessoas às vezes reclamam, porque dentista tá muito caro. Não é que dentista é caro, é que as pessoas não têm o hábito de fazer o tratamento preventivo. Se você visitar o dentista, a gente recomenda que você visite o dentista a cada 6 meses. As pessoas demoram 2, 3 anos, ou as pessoas só lembram que tem dente quando dói. É verdade. O problema é que quando dói, o negócio já está bem mais grave. E aí, lógico que vai ficar mais caro. Então, assim, é muito mais barato você fazer a prevenção, você ter uma limpeza para fazer, de repente um dentinho que está começando a cariar. Porque o processo cárie, ele é uma doença como outra qualquer. Se diagnosticada no início, o tratamento é muito mais rápido, o tratamento é muito mais tranquilo. Então, o problema é esse, que as pessoas deixam agravar, aí torna-se mais caro mesmo. Porque se tivesse o hábito de ir a cada 6 meses, já não teria tanta coisa para fazer. É verdade. E hábitos são coisas difíceis de se criar, né? Se Mas criar. importantíssima, Exatamente. vai fazer toda a diferença. Exatamente. Então, vamos criar o hábito de usar o fio dental. E de visitar o seu dentista. Visitar o dentista a cada 6 meses. Que legal. Ó, a pastora Elane aqui está perguntando, está pedindo, aliás, para você contar alguma situação engraçada que você já passou ali. Tem umas situações que não pode contar, que é engraçada, mas não pode contar. Teve situações de que, assim, a gente estava atendendo... Uma vez a gente estava atendendo uma criança, acho que tinha uns 8 aninhos, mais ou menos. Eu estava ajudando uma colega, porque às vezes é bem difícil atender criança, né? Às vezes criança chora, então é bem difícil. A partir de que anos que as crianças costumam ir? De qualquer idade? Sério? A partir de sempre. Começou a erupcionar os primeiros dentinhos. Mas qual o paciente mais novo que você já recebeu lá? Mais novo, idade? Acho que foi... Que eu peguei, acho que foi 3 aninhos. 3 aninhos já? 3 aninhos. Uau. Então, que tinha procedimento para fazer, né? Já com 3 aninhos. Mas esse paciente devia ter uns 8 aninhos, alguma coisa assim. Aí eu estava ajudando a colega e quando a gente olha para o lado, a mãe estava sentada na cadeira, quando a gente olha para o lado, a mãe está fazendo assim, ó. Então, assim, a gente estava atendendo o filho e a mãe que desmaiou. Aí a gente teve que sair com ajuda. Aí veio secretária. Aí eu tive que largar para poder segurar a mãe, porque ela praticamente desmaiou. Mas você estava fazendo o que no filho dela? Então, se eu não me engano, era um dentinho que tinha que extrair. Então, tem gente que já passa mal só de pensar em extrair o dente. Então, eu acho que ela só de saber
que era uma extração de dente, ela já começou. a passar Quando eu olhei para o lado, ela estava tombando. Aí eu tive que largar e sair correndo para segurar ela. Então, é o filho que estava sendo atendido e a mãe que passou mal. É, acontece. Tem mais alguma que você lembre? Ai, Acho que essa daí não. marcou também, né? Vamos ver aqui. Tem uns pacientes que às vezes eles comigo nunca aconteceu, mas tem paciente que senta ao contrário na cadeira. Senta ao contrário? Como senta ao contrário? Senta ao contrário, com as pernas onde tem que colocar a cabeça e com a cabeça onde tem que colocar as pernas. Aí, tipo, a gente, opa, acho que confundiu o dia da consulta, porque já aconteceu com um colega que o paciente sentou ao contrário na cadeira. Sim. De perder dente é o mais fácil, engolir. Engolir dente. Provisório, às vezes. Já aconteceu também. Ainda bem que vai pro lugar certo. Pode ficar despreocupado, tá, gente? Que vai pro lugar certo. Não tem problema, sai, né? não tem problema. Andréia, você gosta do seu serviço? Gosto? Não, eu amo. Eu amo o que eu faço. Eu não me vejo. Na realidade, a partir do momento que eu prestei, quando você presta vestibular, que você vai fazer lá, às vezes você precisa dar, eu não sei se é no Enem, eu não lembro direito, mas você precisa dar uma segunda opção. Você precisa, eu acho que é um Enem, né, que você coloca uma segunda opção. Sim. Eu não sabia, eu não tinha segunda opção. A partir do momento que eu decidi, eu não me via fazendo outra coisa e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não vou mentir que às vezes desanima, porque a odontologia tá bastante desvalorizada hoje em dia, sabe? Então, às vezes eu dá uma desanimada que você fala, poxa vida, mas eu não me vejo fazendo outra coisa porque eu amo. É que nem aquela frasezinha que fala, arrume um trabalho que você ame, você nunca terá que trabalhar na vida. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu penso assim, a impressão que eu tenho é que a gente consegue, para mim, uma das curvas mais bonitas do ser humano é o sorriso. Então, é como se a gente estivesse devolvendo a felicidade, a alegria daquela pessoa. Porque existem pessoas que não sorriem. Ela simplesmente não sorri. E quando ela sorri, ela coloca a mão na boca, ela se esconde. Então, você saber que você está restabelecendo não só o sistema mastigatório da pessoa, você está restabelecendo a autoconfiança, o autoestima, você está devolvendo para aquela pessoa a alegria, porque uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ela te transmite isso com sorrisos. Então, assim, uma pessoa que não sorri, ela se torna mais triste. Então, eu vejo tudo isso na minha profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu não mudaria nunca. Tem um versículo que diz, que me veio agora à memória, que a alegria aformoseia o rosto. Exatamente. E você traz essa alegria, essa beleza para as pessoas. É o meu maior orgulho, na realidade. Eu me olho no espelho hoje e eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho da minha trajetória, eu tenho orgulho tanto na minha profissão, às vezes você nem sempre, é como eu te falei, eu tento dar o meu melhor, às vezes nem sempre você consegue ser excepcional, né? Porque tudo vai depender do material que você tem à sua disposição, mas eu dou o meu melhor. E eu sei, eu deito a cabeça no meu travesseiro, sabendo que todos os dias eu dei o meu melhor. Não importa quem sentou na minha cadeira.
Eu sei que todos os pacientes que passaram pela minha... Se eu errei, se eu fiz... Não foi porque eu quis, não foi porque por relaxo, não foi... É porque, infelizmente, na área da saúde, você acaba tendo os seus acontecimentos na cirurgia, por exemplo. É como uma cirurgia qualquer. Um médico pode acontecer algum problema. Então, a gente tem, sim, momentos que você pode acontecer algum problema. Mas, assim, eu sempre deito a cabeça no meu travesseiro sabendo que eu dei o meu melhor porque eu amo o que eu faço. O dinheiro que a gente ganha, para mim, hoje eu não vejo a odontologia somente como uma forma de eu ganhar dinheiro. É claro que porque Sim. eu preciso, que é a minha profissão, mas tornou-se segundo plano. Um dos meus sonhos é chegar num patamar que eu tenha condições de pegar nem que for um dia e exercer a minha profissão em pro bono, sabe? De Legal. poder levar o tratamento, o sorriso para as pessoas sem poder cobrar. Ainda não consigo, mas é um dos meus sonhos. Eu sei que Deus já realizou tantos, Sim. então eu creio que Ele ainda vai realizar esse, porque eu amo o que eu faço. Que lindo. E ó, quem fez essa pergunta tem uma assinatura aqui, ó. Foi a Maria Eduarda. A Dudinha. A Dudinha. Né? Vamos ver aqui. Vamos para a nossa próxima pergunta. Andréia. Quais conselhos você daria para alguém que esteja interessado em seguir a carreira de dentista? Conselho. Eu acho que, assim, não é fácil. É uma trajetória bem difícil, mas se você tiver foco, determinação, eu acho que, assim, é uma profissão linda. Eu não vou mentir para você que eu vejo muitos colegas reclamando, que é como eu falei, infelizmente a odontologia está bastante desvalorizada hoje em dia, mas eu ainda vejo muita beleza na odontologia. Então, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que a pessoa... Eu acho que eu sou prova viva de que nada é impossível. Sim. Eu fiz uma faculdade que ela chegou a custar só a mensalidade quase que o dobro do meu salário. Nossa. Então, ela foi um milagre na minha vida. Então, eu acho que em Deus nada é impossível, nada. Então, não importa o que você tenha que passar, se Deus estiver na frente, vai conseguir. E assim foi comigo na odontologia. E não é fácil, eu acho que nada é fácil, né? Sim. Então, mas você tendo foco, determinação, e você crendo que é possível, Deus vai fazer. Então, eu acho que é isso que a pessoa precisa, de ter fé, foco e determinação, porque fácil não vai ser. Sim, é verdade, é verdade. André, agora só para descontrair um pouquinho, João Batista Prado está perguntando, algum paciente já mordeu sua mão? Criança morde. Criança. Criança já. Adulto não, mas criança vira e mexe, dá umas mordidas. E aí você fala, se você morder meu dedo de novo, eu vou morder o seu, porque dói. Eita. Que legal. Então vamos agora para a nossa última pergunta. Você já chegou a pensar em alguma analogia da sua profissão com algum ensinamento de Jesus? Eu poderia comparar
o processo cárie, a lesão, com o processo pecado. A lesão de cárie, ela é um processo silencioso. Nem sempre dói quando você está com cárie. Nem sempre você já lida com os problemas da cárie. Ela começa num processo silencioso e ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela dói, ela já deu canal, muitas vezes. Então, o tratamento é muito mais complicado. Eu acho que assim é o processo pecado na nossa vida. Ele vem de mansinho, ele vem pequenininho, com aquela coisa de não tem nada a ver, eu quero ser feliz, eu quero curtir a vida. E aquilo vai crescendo dentro de você que vira um pecado de estimação. E se você não correr para um tratamento o quanto antes, vai ser um processo doloroso e você vai ter que lidar com as consequências desse pecado na sua vida, que muitas vezes a cárie, quando ela atingiu a polpa, o dente morreu, perdeu a vitalidade. A gente tem que tratar o canal, tirar a vitalidade do dente. Assim é o pecado na nossa vida. Sim. Então, assim, pode nos levar à morte. A morte espiritual. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque é silencioso e às vezes vem de mansinho. Né? Então, eu acho que eu posso ter essa muito comparação. Legal. Sim, sim, com certeza. E o que causa também, né? Vai ali... o que causa cárie muitas vezes é o doce. E apesar que são várias coisas, né? Exatamente. Mas é aquilo que dá prazer, geralmente. Aquilo que dá prazer, exatamente. Assim como o pecado. Exatamente, é bem isso mesmo. E o final leva à destruição. Com certeza. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquele pecadinho de estimação, né? Sim. Amém, Andréia. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Amém. Aprendemos muito aqui com você, rimos bastante, já choramos também. Eu consegui me segurar, né? Eu quase chorei, mas eu consegui me segurar. Glória a Deus. Mas que linda trajetória, linda história. Tem várias pessoas aqui, ó, depois você lê lá os comentários, torcendo por você, amém, acreditando, amém. Né, glorificando a Deus por tudo que você já conquistou e também por aquilo que nós cremos que também você vai conquistar. Eu para creio, a glória de Deus. Amém. Amém. Então, obrigada. Nós estamos encerrando, então, a nossa entrevista aqui. Semana que vem tem mais, então continue com a gente e Deus te abençoe no nome de Jesus.